Esses dias eu estava numa rede social e eu me deparei com um vídeo em que se falava muito sobre o como que nós não devemos ter dependência emocional das pessoas. O como você pode se livrar da dependência emocional. Como que você tem que seguir passos específicos para você não se tornar dependente emocional de alguém. E eu me deparei com um forte engajamento das pessoas em torno desse assunto, como se fosse algo que de fato elas estavam sofrendo com aquilo. E eu fui lendo os comentários e eu percebi o como que esse assunto seria importante trazê-lo aqui. Eu quero conversar contigo sobre esse assunto. Eu quero dizer para você o como que esse assunto, ele, por mais que ele faça sentido para muita gente, ela é uma ideia que está equivocada. Como que ela está prejudicando muitas pessoas nos seus próprios relacionamentos e o que a psicologia, enfim, a religião falam sobre esse assunto. Eu sou o Alberto Samucuta, eu sou psicólogo, eu gosto de estudar assuntos relativos à cultura, à religião, e eu acredito que essa pode ser uma conversa bastante útil para nós. Vamos lá? Muito bem. Basicamente, eu estava nessa rede social e eu me deparei com um vídeo onde falava com um ar muito assustador como vencer a dependência emocional. E talvez você também já se deparou com esse tipo de frase ou vídeo ou matéria. E eu entendo o argumento. O argumento é, olha, você não pode ser dependente emocional de ninguém, porque na eventualidade de essa pessoa não estar com bom humor, ou na eventualidade dessa pessoa mudar, o que vai acontecer é que você vai se colocar à mercê da boa vontade de alguém. Isso é muito perigoso. E a razão pela qual isso é perigoso, porque você deveria colocar o teu bem-estar emocional, vamos dizer assim, em você mesmo e não em uma outra pessoa. Muito bem. Então, esse é o argumento por trás de todos os vídeos que vão nessa direção. E eu preciso, antes de mais nada, te dizer que eu me simpatizo com a dor das pessoas que eventualmente, seja relacionamento, seja situação específica, se viram meio que manipuladas ou de alguma forma lesadas, acho que essa é uma palavra melhor, lesadas por uma outra pessoa na qual elas confiaram. Todos nós, na verdade, passamos por isso. Relacionamentos é uma coisa que nós não conseguimos controlar. Muito bem. Dito isso, agora que eu te mostrei que eu entendo o argumento, eu entendo as motivações, eu preciso te explicar por que isso é uma ideia equivocada. Vamos lá. Número 1. Essa é uma ideia equivocada, por mais que o argumento pareça muito interessante, é uma ideia equivocada pelo fato de que, do ponto de vista da natureza humana e daquilo que nos constitui enquanto Homo sapiens, não é possível que nós não dependamos uns dos outros. Eu explico. Historicamente falando, quando nós olhamos do ponto de vista evolutivo, nós, enquanto seres humanos, nós nos desenvolvemos para ser animais sociáveis. Na medida em que nós decidíamos, evolutivamente falando, andar sozinhos, a probabilidade de nós sermos devorados por algum animal, passamos algum tipo de dificuldade na ocorrência de algum desastre natural ou mesmo de chuva, era muito grande. Portanto, o inverso é verdadeiro. Na medida em que nós nos colocávamos em posição de andar em bandos, em grupos, nós aumentávamos a nossa probabilidade de, portanto, sobreviver. Isso deve ser o fato de que o ambiente era bastante inóspito. O mundo não foi desenhado para acomodar o ser humano. O ser humano teria, ao longo da história, ele fez isso, de manipular a natureza em ordem da natureza acomodá-la, em ordem da natureza ser uma casa para ele, mas o mundo não estava ali desenhado para que o ser humano já pudesse usá-la de maneira natural. Ele teve que descobrir fogo, ele teve que saber como traduzir a água em água que ele pudesse tomar, quais são as plantas que ele deveria usar e que ele não deveria usar. Mas até isso acontecer, muitas mortes aconteceram, como você deve imaginar. E na medida em que nós decidíamos andar em grupo, nós acabávamos aprendendo uns dos outros e aumentando a nossa probabilidade de ficar vivos. Alberto, eu entendi. Então, historicamente, há uma interdependência entre todos os seres humanos. Sim, perfeito. Você entendeu muito bem.
E isso não pode ser dissociado, nós continuamos assim. Por mais que nós já adequamos o mundo de maneira que nós podemos viver nele, ainda assim nós continuamos dependendo uns dos outros. Para que eu e você estamos a nos comunicar aqui por intermédio da internet, existe alguém que teve que trabalhar para que o meu dispositivo aqui pudesse estar transmitindo a internet, para que ela estivesse no ar, a pessoa que estabeleceu o sinal, e assim sucessivamente. Então, se você olhar, toda a tua realidade é mediada por uma outra pessoa. Então, a outra pessoa garantiu alguma coisa para você. Ainda que você seja muito rico e você está vendo aqui, alguém teve que fazer os bens e serviços que você consome com tão pouco esforço. Dito isso, a ideia de que você deveria se esforçar para não ser dependente emocional de nada e nem de ninguém é uma ideia que é contra a natureza humana. Só que muitos dos ensinamentos, dos conselhos da internet, como eles só são bons de se ouvir, mas eles não têm a aplicabilidade prática, o que acontece é que você tenta forçar esses ensinamentos na vida prática. E aí você entra em alguns problemas, e é esses problemas que eu quero dizer, que eu quero te contar agora, que acontecem quando você tenta colocar essa ideia de que não, cuidado com a dependência emocional. Quero te contar o que acontece. Número 1, o que acontece é que você entra para os relacionamentos de maneira blindada. Ou seja, eu não estou falando sobre você ser uma pessoa ingênua, eu estou dizendo que você entra para os relacionamentos de maneira que você não consegue se conectar com as pessoas. Por quê? Você está sempre contando que as pessoas vão te fazer mal, que as pessoas vão errar com você, que as pessoas não vão cumprir sua palavra. E talvez isso te roube a oportunidade de enxergar o que você pode fazer para que as coisas deem certo para você. Primeiro problema. Então você entra com essa coisa da armadura. O segundo problema é o fato de que você acaba tendo relacionamentos superficiais. Óbvio, se você não consegue se conectar de verdade porque você tem medo do que pode acontecer, a pessoa não é confiável, a pessoa vai fazer coisa ruim, eu não posso depender emocionalmente dessa pessoa. A gente já vai entrar um pouquinho mais nisso aqui, tá? Mas você vai se colocar numa posição de ter apenas relacionamentos superficiais para ter a falsa sensação de controle, de que você está sempre controlando tudo, tá? Muito bem. O terceiro ponto, e esse é o mais central, vamos dizer assim, é porque qualquer pessoa que já teve qualquer relacionamento um pouco mais longo e que foi feliz em algum momento, vai poder te dizer isso. E mesmo pessoas que passaram por relacionamentos curtos, mas que em algum momento foram felizes, e mesmo se você não entrou em relacionamento, isso pode ser aplicado ao relacionamento de pai, filho, mãe, etc. Você se torna dependente das pessoas que você ama. As pessoas que você ama, elas automaticamente, na conexão com você, o bem-estar delas condiciona o teu bem-estar. Se você ama de verdade uma pessoa, você não consegue ficar ok se você vê que a pessoa que você ama está em perigo ou alguma coisa ruim está para acontecer com ela. Você não consegue ficar bem. É da nossa natureza, exatamente por todo o histórico que eu passei no começo desse vídeo, que nós nos mobilizamos para acolher, resolver, ajudar as pessoas que nós amamos. Existe um desdobramento muito sério, inclusive, dessa ideia para que, não, cuidado, não tenha dependência emocional, tal, é que ela completamente abole a possibilidade de sacrifício ou a necessidade de sacrifício. Porque se eu estou numa posição na qual eu me relaciono apenas superficialmente com todas as pessoas, eu não permito que nenhuma dessas pessoas consiga me afetar emocionalmente. Se elas não conseguem me afetar, eu não tenho motivação suficiente para me sacrificar pelas pessoas. E a vida humana, na maneira como ela está constituída, muitas vezes ela requer sacrifício. Só que essa ideia, ela abole completamente a possibilidade ou a necessidade de nós nos sacrificarmos por aquele que nós amamos. Então agora você já entendeu que isso é um problema. Por favor, repita esse vídeo, eu não vou editá-lo. Aqui tem coisas que podem, de fato, te trazer bastante clareza. O que fazer?
Número um, você pode ser uma pessoa que não é sobre não se colocar na posição de ser dependente emocional. É sobre você ter a capacidade de saber com quem que você está se relacionando. Então essa pessoa que você está se relacionando, ela tem os mesmos valores que você, ela está olhando para o mesmo lugar, ela quer as mesmas coisas que você quer. Porque se você se você se colocar na posição de uma pessoa que não tem os mesmos interesses que você e que de alguma forma não queria onde você quer ir, o que vai acontecer é claro que essa pessoa ela vai agir de maneira como é que eu vou dizer? Ela não vai se preocupar com o seu bem-estar e dali é claro você vai se colocar numa posição bastante difícil, porque você vai estar se preocupando muito com a pessoa que não se preocupa muito com você. Então, essa seleção inicial é muito importante. Muitas pessoas erram nessa fase. Eu já errei nessa fase. Só que essa fase é muito importante, porque na medida em que você consegue identificar realmente se vale a pena ou não, você estabelece, ok, então essa pessoa ela é digna do meu sacrifício, de todo o meu de todo o meu esforço para que ela esteja bem, ok? Número 2, é importante que você consiga ser uma pessoa que consegue ter resiliência, ter uma atitude resiliente. Por quê? Porque muitas das vezes, por mais que você fez uma boa escolha ou não, as coisas podem dar errado. E se elas derem errado, você precisa saber que isso não significa que o mundo inteiro está contra você, que todo mundo não presta e você é a única pessoa que presta, inocente, mas que é próprio da natureza humana que as coisas uma hora não deem certo e outras vezes deem certo. Então, atitude resiliente para tentar de novo, para se reinventar, para se reposicionar, para olhar para o futuro com esperança, é uma atitude que acaba te ajudando muito, porque você não fica à mercê das coisas infortúnias que acontecem ao longo da vida, né? Uma última coisa que eu acho que é importante em relação a essa coisa, ao invés de você, como é que eu não me apego emocionalmente, você tem a capacidade de ser muito clara com as coisas que você quer ou gostaria ou de alguma forma são importantes para você. Muitas das vezes nós nos colocamos em situações muito difíceis porque nós não somos 100% claros quem nós somos, o que nós queremos, o que nós esperamos. E a mesma coisa, ser 100% claro em relação à nossa capacidade ou não de dar conta da necessidade ou da demanda do outro. Então, essa é a minha visão sobre esse assunto. Eu acho que é impossível que você não se torne dependente emocional das pessoas que você ama. Você se torna dependente emocional de todas as pessoas que você ama. Pensar assim é ir contra a natureza humana, é ir contra tudo. Então, essa é um pouco da minha visão. Inclusive, já que nesse final, lembrei agora, se você pensar até do ponto de vista da sabedoria bíblica, a Gênesis diz que, o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fala que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Então, ou seja, Deus olhou para o homem e viu que é importante que ele esteja com mais uma outra pessoa. Então, essa ideia de complementariedade, de parceria, de que juntos a gente consegue ir mais longe, é uma ideia que só é possível se você se colocar vulnerável e real na relação com uma outra pessoa. E toda vez que você fazer isso, o que a pessoa fazer ou não fazer vai te afetar. Isso é a própria definição de dependência, certo? Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou muito animado para esse projeto que é de conversar com vocês sobre esses assuntos de relacionar a psicologia, a teologia, a cultura, a ancestralidade, enfim. Queria te pedir que você se inscrevesse no meu canal e você comentasse se esse assunto, quais foram as ideias que esse assunto te fez pensar. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.